Olá, eu sou a Lucilene Ribeiro e de início eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que têm participado, que têm compartilhado e que têm mostrado tanto carinho através das redes sociais com tudo que eu venho fazendo e falando. Hoje eu vou falar sobre o desapego. Gente, o desapego é extremamente importante para que a nossa vida flua, porque as pessoas não percebem, mas estão constantemente apegadas a alguém ou a alguma coisa. Muitas pessoas vivem sua vida no dia a dia, na correria, e nem percebem que estão vivendo uma vida apegada. O que eu posso perceber e o que eu tenho percebido é que o apego, ele é um dos bloqueadores da nossa prosperidade. Gente, quando eu falo confiar, acreditar, exatamente isso, é você desapegar. Desapegar de todas as coisas que não está ao seu controle. O que acontece? Muitas vezes a gente pensa que a gente tem controle de todas as coisas. E é uma mentira, a gente não tem controle de nada. O único controle que a gente tem daquilo que está dentro de nós. Nós não somos esse mundo material. Nós temos que confiar e acreditar que sim, existe um Criador. A gente acha que quando a gente está na luta, na correria, no dia a dia, a gente está controlando tudo e não está controlando nada, a gente não tem controle de nada, gente. As circunstâncias, elas vão continuar existindo. Se a gente não mudar a nossa forma de pensar com relação ao nosso mundo, muitas pessoas pensam que quando tem dinheiro a vida vai melhorar, as situações vão se resolver. Enquanto a gente estiver preso nesse mundo materialista, nesse mundo físico, achando que todas essas coisas externas vai mudar a nossa vida, que nós vamos conseguir viver feliz e em paz, a gente está auto se enganando, porque nada do que é externo, nada que está nesse mundo físico, a gente não pode ser controlado por ele, não pode estar controlando ele. A gente não tem controle de nada. A gente não pode pensar que tudo isso é tudo que existe. Porque tudo que existe é um universo onde existe um Criador no qual a gente tem que confiar e acreditar. E quando você tem conhecimento sobre essas coisas universais, essas coisas divinas, aí você passa a compreender e entender que nós não somos capazes de controlar nada, mas sim que a gente é capaz de ter tudo aquilo que a gente quer e imagina através do nosso comportamento junto ao universo. Mas só que quando você acredita que você é a separação de tudo isso, você passa a enfrentar diversos problemas, porque você acredita que você controla tudo, que o controle está em você, é você que controla todas essas coisas. E não é verdade. E não é verdade. Isso aí é um apego. E quanto mais apegado você está com todas essas coisas, pior a situação vai ficar, cedo ou tarde. Pessoas imaginam que quando vão trocar o relacionamento, as coisas vão mudar. Mas logo se vê problemas acontecendo e a pessoa vê que aquilo ali não resolveu nada na vida dela. Pessoas que pensam que o dinheiro é a solução de todos os problemas. Na hora que vê, o dinheiro não resolveu nada e a infelicidade continua. Então, pessoas que imaginam, eu viajando, eu morando em tal lugar, tudo vai se resolver em minha vida. E se apega a essas coisas, achando que é a solução de todos os problemas. Gente, não é a solução de nada. Tudo que é externo é passageiro. Tudo que é externo é incontrolável. Então, a gente tem que aprender a confiar e a acreditar na nossa intuição, no Deus que habita em nós. Que quando a gente acredita e confia, e muitas pessoas acham, né? Acreditam que de fato confia num Deus maior, num Criador. E não porque a pessoa está o tempo todo tentando fazer com as suas próprias forças, fazendo do seu próprio jeito. Será que isso é confiar mesmo? Porque quando a gente confia num pai, a gente não fica angustiado. Gente, esse caminho do autoconhecimento, esse caminho do entendimento universal, o entendimento
do mundo espiritual, ele nos possibilita que a gente consiga pensar de outra forma, ser um ser humano diferente, ser um ser humano mais feliz, mais leve, ter paciência com todas as coisas. Mas só que muitas pessoas falam por falar, porque em algum momento da sua vida alguém falou que existe um Criador e que você tem que ter fé e você tem que... Então muitas pessoas falam da boca para fora. Falar da boca para fora é fácil, mas poucas pessoas sentem de fato que tem que confiar. O que é confiar? É jogar tudo pro alto e falar, eu confio, e fazer aquilo que tem que ser feito. Deixar as coisas acontecerem, experimentar todos os desafios, porque quando você começa a experimentar os desafios em sua vida, você começa a perceber, a ter uma percepção o quanto o Criador está junto conosco, o quanto as coisas começam de outro ângulo, de outra forma se resolver. Aí sim eu posso dizer que a sua fé, ela começa a se fortalecer. Ela se fortalece a ponto que quanto mais desafios você, não que você tenha que ter desafios, não que você tenha que sofrer para que você consiga tirar essa conclusão. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que muitas vezes são os desafios que nos leva a ter esse sentimento, a sentir, a ter essa percepção de quanto o nosso mundo espiritual, o nosso mundo com um Criador é tão especial e tão único. É tão especial e tão único esse contato com o Criador. Mas só que muitas pessoas vivem no seu dia a dia, na prática, esses acontecimentos. Porém, ela está tão enraizada, ela está tão fixada no mundo materialista com aquilo que ela quer, ela não consegue ver outras coisas. Gente, enquanto a gente não desapegar do nosso egoísmo, desapegar desse mundo materialista, a gente vai sofrer. A gente vai sofrer porque a gente coloca uma expectativa nas pessoas. A gente coloca expectativa nas coisas. E essas coisas e essas pessoas a gente não controla nada. Por mais que a gente ache que a gente tá tudo certo, que a gente vai resolver, mas cedo ou mais tarde você olha do lado e fala, meu Deus, tá tudo ao contrário daquilo que eu queria. Tá tudo ao contrário e fica sem entender por que as coisas estão acontecendo errado. Não, porque estão colocando olho gordo na minha vida. Ai, porque fulano fez isso, porque ciclano começa a colocar culpa nas coisas, nas circunstâncias. E começa a viver de forma errônea, porque acredita que tudo que está à sua volta tá torcendo contra você. Mas não é. É a gente que se apega a tudo isso e começa a acreditar que as coisas têm que ser do nosso jeito, e não é. Tudo está abaixo do Criador. Ele tem o comando de todas as coisas. A gente sim tem o poder de cocriar, porque a gente é filho do Criador. Mas se a gente não busca a compreensão e o entendimento do que tem que ser uma vida em conjunto com o universo, a gente não vai entender uma parte de tudo que a gente teria que aprender. A gente vive de forma errada. O nosso viver não é no mundo material. O nosso viver não é no mundo do achismo. A gente tem que buscar a compreensão de nós mesmos, a compreensão do universo como um todo. Quando a gente entra nesse caminho, as coisas começam a fluir e aparecer e a mostrar para nós o verdadeiro caminho. Por mais que eu queira falar para vocês aqui, é o que tem que ser feito, o que tem que buscar, o que tem que entender, o que não tem que entender. Gente, se a gente não tá nessa busca de nós mesmos, nessa busca de deixar o egoísmo de lado, a gente começa a distorcer as informações. Quando a gente não entra no caminho do universo, quando a gente não busca compreender tudo o que somos,
a gente começa a achar que todas as coisas e todas as pessoas estão contra nós. E não é verdade isso. As coisas acontecem através daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente pensa e que a gente sente. Quando começamos a mudar o nosso paradigma, mudar a nossa crença com relação às coisas, mas as coisas só mudam quando a gente se propõe a querer mudar e começa a buscar. Porque quando você começa a buscar, você começa a se reprogramar para uma vida diferente. Mas as pessoas não estão predispostas a reprogramar nada. Porque elas se acomodam com a vida que têm e acreditam que aquilo que elas vivem, aquilo que está ao seu redor é tudo aquilo que acabou. E, gente, não é isso. A vida é muito mais do que aquilo que a gente imagina. Se você não continuar a buscar diariamente, a se conhecer e a conhecer o mundo no qual você se situa, você vai ficar nessa mesmíssima sempre. Mas só que as pessoas, elas só buscam a informação, só buscam a entender um pouco das coisas quando a dor está grande. Você não tem que buscar só na dor, você tem que buscar todos os dias o alimento diário do autoconhecimento, de auto se conhecer. Quando você se conhece, você vê o tanto quanto você não deveria se apegar nas pessoas, no seu filho, na sua família. Porque quando a gente apega no nosso filho, a gente está deixando de dar oportunidade para ele de viver sua própria vida. A gente está tirando dele o que ele deveria aprender, o que ele deveria fazer. Quando você se apega ao dinheiro, você mostra para o universo o quanto você é egoísta. Quando você se apega ao seu esposo, você não deixa ele livre, você tira a liberdade do outro. Então a gente tem que ser livre, a gente não tem que se apegar em nada. Tem que ser livre nas nossas palavras, não tem que se apegar ao medo, não tem que se apegar à vergonha. O medo, gente, está presente o tempo todo. O medo é uma defesa, sim, mas temos que tomar cuidado. Até que ponto o medo está presente em nossa vida, te bloqueando, te paralisando, te fazendo infeliz, te deixando de viver a vida dos seus sonhos. Todos esses sentimentos, emoções que a gente se apega, a gente não tem que se apegar a nem coisas boas. A gente tem que ter a dose do equilíbrio para tudo, gente, para tudo. Para tudo. Tem que acreditar, sim, que existe um Criador que tem o controle de todas as coisas. E nem nele a gente pode se apegar. A gente tem que acreditar e confiar. Acreditar e confiar que Ele está no poder de todas as coisas. Eu vou falar um exemplo bem rápido e bem próximo do que aconteceu comigo. Eu tenho um comércio de 14 anos. E eu vivia nessa montanha russa de altos e baixos, altos e baixos. E eu fazia de tudo, fazia todas as coisas. Ficava pensando, mas meu Deus, eu faço tudo, eu ajo no caminho certo, eu trato as pessoas assim, e eu estudava, e eu buscava no que eu tô errando, no que eu tô, o que eu tô fazendo, minha área é boa. E por que um dá certo, o outro não dá certo. E eu procurava fazer tudo certo e eu olhava por outro lado e eu via que as pessoas estavam felizes com tudo o que eu fazia, que estavam satisfeitas, que o preço não era o problema, e tudo eu analisava. Até que chegou um momento que eu de fato cansei. Eu falei, chega, agora eu não entendo mais nada. Por quê? Porque eu não via mais nenhum tipo de recurso que eu pudesse procurar. Porque eu já havia procurado diversos recursos para entender aonde eu estava errando. Uma hora tá bem, uma hora tá ruim, gente, era igual sol e chuva. Aí eu fiquei pensando, e agora, o que eu faço? E eu não via mais recurso nenhum. Porque eu já havia estudado, já havia pensado. Tipo assim, então, sobre o meu controle, eu vi que eu não tinha mais controle de nada. Não podia mais controlar nada, porque até onde eu achava que eu estava controlando
alguma coisa, que algo estava no meu controle, eu estava ali. Gente, isso foi 14 anos da minha vida. Até chegar ao ponto que eu vi que eu não tinha mais controle de nada, que tudo aquilo que eu buscava, eu já não sabia mais de onde buscava, eu me cansei. E foi nesse momento que eu me cansei que eu falei, chega, a partir de hoje eu entrego. Eu não quero saber de mais nada, absolutamente mais nada. A minha vida está nas suas mãos, porque eu percebia que eu estava numa profissão, eu estava num trabalho que eu amava aquilo que eu fazia, eu via que as pessoas tinham um retorno, me retornava sobre aquilo que eu fazia, com aquilo que eu era, né, que eu prestava, com tudo que eu servia, as pessoas retornavam de uma maneira positiva. Então, eu estudei, gente, eu não achava mesmo. Aí foi onde eu entrega as suas mãos, eu vou continuar aqui porque eu amo isso que eu faço, eu amo tudo isso e vou ficar aqui e o Senhor me dá a resposta. Quando eu fiz isso, minha gente, o que eu fiz? Eu desapeguei. Eu desapeguei daquilo que eu estava segurando há 14 anos. Mas aí muitos devem estar perguntando, mas como que você se apegou a alguma coisa há 14 anos e não percebeu nada? Como que você aguentou ficar nessa situação por 14 anos e perdendo esse tempo todo? E aí? Gente, não foi perda de tempo. Não foi aguentando nada. Porque tudo se iniciou com um sonho. Iniciou com um sonho. E desse sonho eu fui construindo e foram aumentando cada vez mais os sonhos e eu fui conforme esses sonhos foi aumentando. Mas só que no meio desse caminho as coisas foram se desviando e a esperança e a fé e o coração em paz fez com que eu continuasse. Por quê? Porque foi um sonho no qual o meu coração estava em paz, porque a minha certeza que eu estava no caminho certo e que eu tinha que ter essa paciência de dar continuidade naquilo que eu estava fazendo, foi porque o meu coração estava em paz. E que eu tinha dentro de mim uma paz, um amor, uma tranquilidade muito forte. Então eu fui sim muito paciente, a ponto de eu perder e ainda continuar tentando até que ponto. Eu acredito sim muito e eu tenho muita fé e eu falo com toda a convicção hoje que não foi uma insistência, porque sim, muitas vezes a gente erra e a gente sente em dúvida, a gente sente um mal-estar, alguma coisa, a intuição já está falando que é para você parar, as coisas já estão erradas, já estão dando errado e você se sente mal com aquilo, então já é um indicativo que você deve parar por ali. Então eu sempre tive esse discernimento, eu sempre tive essa fé, essa confiança de que eu precisava olhar para dentro do meu coração e sentir se eu deveria ou não dar continuidade nesse projeto. E foi que as coisas foram dando errado, dava certo, dava errado, dava certo, dava errado. E todas as vezes que dava errado, que eu precisava me reinventar, eu olhava para dentro do meu coração e eu percebia que a paz e a certeza de que eu não estava fazendo nada de errado e que eu deveria sim continua. Mesmo perdendo tanto dinheiro, mesmo tendo que fazer. Mas, gente, é tão incrível isso que eu olho hoje, eu acho, nossa, meu coração enche de alegria de tão lindo e maravilhoso que é eu falar sobre isso, porque em meio a tanta, gente, a tanta dor de cabeça, a tanta perda financeira, emocional, porque é extremamente desgastante quando a gente se dedica a alguma coisa e você vê que às vezes a coisa vai, não vai. Então, e é tão interessante que assim, um dia de sol e um dia de chuva, né? Então, um dia tá tudo alegre, tudo bonito e outro dia tá meio triste. Uma coisa suple a outra. E foi nesse indo, um dia bem, um dia ruim, que um dia superava o outro.
Mas é tão bonito quando eu olho assim e percebo que o quanto a gente fica em paz em meio tantas turbulências, tantas coisas difíceis que a gente tem que passar. Enfim, continuando, e fui indo e assim foi acontecendo várias coisas, coisas boas, coisas mais ou menos, e eu tinha certeza que eu tinha que continuar naquilo e através do meu sentir que o meu coração estava em paz com aquilo, e eu procurava olhar outras coisas, meu coração falava que eu deveria continuar. Até que chegou o momento que eu fiz um projeto muito grande e no período de 2 anos esse projeto veio dar tudo errado. Então, tudo que eu pensava, tudo aquilo que eu almejava, eu sonhava, eu até conseguia colocar em prática, eu colocava em prática, as coisas aconteciam, mas com o tempo eu mesma auto me sabotava e as coisas iam para outro lado. Até que nesse momento eu entendi todo o significado do que havia acontecido comigo nesses 14 anos. Por quê? Porque foi nesse momento que eu tinha perdido de novo muito dinheiro, foi que eu simplesmente falei para Deus, falei, não, a partir de hoje eu entrego nas suas mãos e você me guia, agora eu quero ouvir a sua voz, eu não quero mais, se eu estou ouvindo a minha voz interior e ela está equivocada, eu estou achando que eu estou ouvindo a Deus, ouvindo ao Criador, eu estou enganada, então a partir de hoje eu entrego tudo e eu vou continuar nessa situação que eu tô e eu não quero mais crescer, eu não quero mais evoluir, porque toda vez que eu cresço, eu tenho um prejuízo absurdo, eu tenho uma dor de cabeça, um cansaço mental muito grande e agora para mim deu. Foi, gente, que num período de pouco tempo me veio bater no coração que eu deveria, me veio tocar no meu coração que eu deveria começar uma ação social, né? E isso porque para mim eu já considerava que o meu trabalho eu já doava até demais às pessoas. E eu considero que você se doar ao próximo, se doar às pessoas, né? Se doar um pouquinho do seu tempo ao outro é extremamente importante. A gente evolui muito com isso, muito, muito, muito. Então eu sempre preservei, eu sempre acreditei e valorizei muito essa questão da gente reservar o nosso tempo ao outro, né? De poder ajudar alguém a alguma coisa também. Aí foi aonde veio muito forte que eu fui pensando, né? O que eu poderia fazer, que eu deveria doar mais o meu tempo para alguém. Foi aonde isso já vinha há algum tempo, assim, me chamando muita atenção, que eu tinha que me doar mais ainda ao próximo. Eu já vinha fazendo outras coisas, mas aí nesse dia veio muito forte, porque eu gosto muito de ter esse contato com pessoas mais velhas, né? E veio muito forte no meu coração que eu deveria fazer uma ação social em um asilo, enfim. E eu fui fazer essa ação social no asilo, até a assistente social me perguntou qual era o motivo que eu estava buscando, né? Falei para ela que eu não sabia, que eu estava indo lá pelo meu coração, que o meu coração tocava muito forte, que eu deveria continuar fazendo uma ação social, porém deveria fazer outro tipo de ação social, e eu fui ver o que eu poderia estar fazendo, o que eu gostava, fui entrar para dentro do meu ser e ver o que eu poderia fazer, o que eu poderia contribuir que me fizesse bem. Que primeiramente tem que fazer bem a nossa alma, que quando a nossa alma faz bem a nossa alma, é isso que a gente tem que de fato fazer. Aí foi aonde eu comecei a fazer essa ação social e no caminho dessa ação social, em um período curto de tempo que eu comecei a fazer, eu tive contato com uma pessoa no qual essa pessoa me enviou uma mensagem que tipo, eu interpretei naquele momento que eu precisava ler sobre aquele assunto e me tocou muito forte. A partir disso,
eu entendi que eu precisava continuar, porque por algum momento eu teria parado a minha busca, né? A minha busca pelo autoconhecimento, eu tinha parado porque eu estava muito enraizada ao materialismo, eu estava muito enraizada à minha profissão, à minha área. Tudo isso estava sugando muito a minha energia e eu estava muito focada naquilo, né? Eu tava muito inteira no profissional e esqueci da minha parte espiritual, a minha parte emocional. Aí foi aonde eu comecei a buscar, gente, incrível, como que as coisas foram se abrindo. Olá, eu sou a Lucilene Ribeiro e de início eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que têm participado, que têm compartilhado e que têm mostrado tanto carinho através das redes sociais com tudo que eu venho fazendo e falando. Hoje eu vou falar sobre o desapego. Gente, o desapego é extremamente importante para que a nossa vida flua, porque as pessoas não percebem, mas estão constantemente apegadas a alguém ou a alguma coisa. Muitas pessoas vivem sua vida no dia a dia, na correria, e nem percebem que estão vivendo uma vida apegada. O que eu posso perceber e o que eu tenho percebido é que o apego, ele é um dos bloqueadores da nossa prosperidade. Gente, quando eu falo confiar, acreditar, exatamente isso, é você desapegar. Desapegar de todas as coisas que não está ao seu controle. O que acontece? Muitas vezes a gente pensa que a gente tem controle de todas as coisas. E é uma mentira, a gente não tem controle de nada. O único controle que a gente tem daquilo que está dentro de nós. As circunstâncias externas, a gente não tem controle das coisas. Pessoas que abrem empresas, pessoas que arrumam um trabalho achando que está no controle da situação, que a vida vai se resolver. Gente, o desapego é uma das coisas importantíssimas da nossa vida. Como que você pode confiar num Criador? Como que você pode confiar em alguma coisa se apegado no mundo material? Nós não somos esse mundo material. Nós temos que confiar e acreditar que sim, existe um Criador no qual tem o controle de todas as coisas. A gente acha que quando a gente está na luta, na correria, no dia a dia, a gente está controlando tudo e não está controlando nada, a gente não tem controle de nada, gente. Muitas pessoas pensam que depois que tem dinheiro, depois que muda de marido, depois que muda de cidade, depois que muda de casa, as coisas vão se resolver porque está sob controle. Gente, nada, as circunstâncias elas vão continuar existindo. Se a gente não mudar a nossa forma de pensar com relação ao nosso mundo, ao mundo espiritual, ao mundo divino, universal, a gente não sabe de nada. Não sabe de nada porque a gente não tem acesso a nada, a gente não controla nada. Então, quando você tem sim essa busca pela criação, essa busca pelo Criador, muitas pessoas pensam que estão no controle da sua vida e não estão no controle da sua vida material, da sua vida física. Gente, a gente não tem controle nenhum. As situações, as circunstâncias, elas continuam a ter a todo momento. Por mais que você tenha, eu vou trocar de marido, quando eu tiver um bom marido, as coisas vão melhorar. Gente, você não tem controle, você não sabe se de fato, você imagina que isso pode resolver a sua vida, mas você não tem certeza de nada. A única certeza que você tem é que existe sim um Criador, que Ele é dono de todas as coisas, que Ele é Pai de todas as coisas e somente Ele é capaz de... Muitas pessoas pensam que quando tem dinheiro a vida vai melhorar, as situações vão se resolver. Quando você trocar de relacionamento, a sua vida vai ser feliz e tudo vai se resolver. Quando você ter aquele trabalho maravilhoso, as coisas vão resolver. Gente, enquanto a gente estiver preso nesse mundo materialista, nesse mundo físico, achando que todas essas coisas externas vai mudar a nossa vida, que nós vamos conseguir viver feliz e em paz,
a gente está auto se enganando, porque nada do que é externo, nada que está nesse mundo físico, a gente não pode ser controlado por ele, não pode estar controlando ele. A gente não tem controle de nada. A gente não pode pensar que tudo isso é tudo que existe. Porque tudo que existe é um universo onde existe um Criador no qual a gente tem que confiar e acreditar. E quando você tem conhecimento sobre essas coisas universais, essas coisas divinas, aí você passa a compreender e entender que nós não somos capazes de controlar nada, mas sim que a gente é capaz de ter tudo aquilo que a gente quer e imagina através do nosso comportamento junto ao universo. Mas só que quando você acredita que você é a separação de tudo isso, você passa a enfrentar diversos problemas, porque você acredita que você controla tudo, que o controle está em você, é você que controla todas essas coisas. E não é verdade. E não é verdade. Isso aí é um apego. E quanto mais apegado você está com todas essas coisas, pior a situação vai ficar, cedo ou tarde. Pessoas imaginam que quando vão trocar o relacionamento, as coisas vão mudar. Mas logo se vê problemas acontecendo e a pessoa vê que aquilo ali não resolveu nada na vida dela. Pessoas que pensam que o dinheiro é a solução de todos os problemas. Na hora que vê, o dinheiro não resolveu nada e a infelicidade continua. Então, pessoas que imaginam, eu viajando, eu morando em tal lugar, tudo vai se resolver em minha vida. E se apega a essas coisas, achando que é a solução de todos os problemas. Gente, não é a solução de nada. Tudo que é externo é passageiro. Tudo que é externo é incontrolável. Então, a gente tem que aprender a confiar e a acreditar na nossa intuição, no Deus que habita em nós. Que quando a gente acredita e confia, e muitas pessoas acham, né, acreditam que de fato confia num Deus maior, num Criador. E não porque a pessoa está o tempo todo tentando fazer com as suas próprias forças, fazendo do seu próprio jeito. Será que isso é confiar mesmo? Porque quando a gente confia num pai, a gente não fica angustiado. Gente, esse caminho do autoconhecimento, esse caminho do entendimento universal, o entendimento do mundo espiritual, ele nos possibilita que a gente consiga pensar de outra forma, ser um ser humano diferente, ser um ser humano mais feliz, mais leve, ter paciência com todas as coisas. Mas só que muitas pessoas falam por falar, porque em algum momento da sua vida alguém falou que existe um Criador e que você tem que ter fé e você tem que... Então muitas pessoas falam da boca para fora. Falar da boca para fora é fácil, mas poucas pessoas sentem de fato. Tem que confiar. O que é confiar? É jogar tudo pro alto e falar, eu confio, e fazer aquilo que tem que ser feito. Deixar as coisas acontecerem, experimentar todos os desafios, porque quando você começa a experimentar os desafios em sua vida, você começa a perceber, a ter uma percepção o quanto o Criador está junto conosco. O quanto as coisas começam de outro ângulo, de outra forma se resolver. Aí sim eu posso dizer que a sua fé, ela começa a se fortalecer. Ela se fortalece a ponto que quanto mais desafios não que você tenha que ter desafios, não que você tenha que sofrer para que você consiga tirar essa conclusão. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que muitas vezes são os desafios que nos leva a ter esse sentimento, a sentir, a ter essa percepção de quanto o nosso mundo espiritual, o nosso mundo com um Criador é tão especial e tão único. É tão especial e tão único esse contato com o Criador. Mas só que muitas pessoas vivem
no seu dia a dia, na prática, esses acontecimentos. Porém, ela está tão enraizada, ela está tão fixada no mundo materialista com aquilo que ela quer, ela não consegue ver outras coisas. Gente, enquanto a gente não desapegar do nosso egoísmo, desapegar desse mundo materialista, a gente vai sofrer. A gente vai sofrer porque a gente coloca uma expectativa nas pessoas, a gente coloca expectativa nas coisas. E essas coisas e essas pessoas a gente não controla nada. Por mais que a gente ache que a gente tá tudo certo, que a gente vai resolver, mas cedo ou mais tarde você olha do lado e fala, meu Deus, tá tudo ao contrário daquilo que eu queria. Tá tudo ao contrário e fica sem entender por que as coisas estão acontecendo errado. Não, porque estão colocando olho gordo na minha vida. Ai, porque fulano fez isso, porque ciclano começa a colocar culpa nas coisas, nas circunstâncias. E começa a viver de forma errônea, porque acredita que tudo que está à sua volta tá torcendo contra você. Mas não é. É a gente que se apega a tudo isso e começa a acreditar que as coisas têm que ser do nosso jeito e não é. Tudo está abaixo do Criador. Ele tem o comando de todas as coisas. A gente sim tem o poder de cocriar, porque a gente é filho do Criador. Mas se a gente não busca a compreensão e o entendimento do que tem que ser uma vida em conjunto com o universo, a gente não vai entender uma parte de tudo que a gente teria que aprender. A gente vive de forma errada. O nosso viver não é no mundo material. O nosso viver não é no mundo do achismo. A gente tem que buscar a compreensão de nós mesmos, a compreensão do universo como um todo. Quando a gente entra nesse caminho, as coisas começam a fluir e aparecer e a mostrar para nós o verdadeiro caminho. Por mais que eu queira falar para vocês aqui, é o que tem que ser feito, o que tem que buscar, o que tem que entender, o que não tem que entender. Gente, se a gente não tá nessa busca de nós mesmos, nessa busca de deixar o egoísmo de lado, a gente começa a distorcer as informações. Quando a gente não entra no caminho do universo, quando a gente não busca compreender tudo o que somos, a gente começa a achar que todas as coisas e todas as pessoas estão contra nós. E não é verdade isso. As coisas acontecem através daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente pensa e que a gente sente. Quando começamos a mudar o nosso paradigma, mudar a nossa crença com relação às coisas, mas as coisas só mudam quando a gente se propõe a querer mudar e começa a buscar. Porque quando você começa a buscar, você começa a se reprogramar para uma vida diferente. Mas as pessoas não estão predispostas a reprogramar nada. Porque elas se acomodam com a vida que têm e acreditam que aquilo que elas vivem, aquilo que está ao seu redor é tudo aquilo que acabou. E, gente, não é isso. A vida é muito mais do que aquilo que a gente imagina. Se você não continuar a buscar diariamente a se conhecer e a conhecer o mundo no qual você se situa, você vai ficar nessa mesmíssima sempre. Mas só que as pessoas, elas só buscam a informação, só buscam a entender um pouco das coisas quando a dor está grande. Você não tem que buscar só na dor, você tem que buscar todos os dias o alimento diário do autoconhecimento, de auto se conhecer. Quando você se conhece, você vê o tanto quanto você não deveria se apegar nas pessoas, no seu filho, na sua família. Porque quando a gente apega no nosso filho, a gente está deixando de dar oportunidade para ele de viver sua própria vida. A gente está tirando dele o que ele deveria aprender, o que ele deveria fazer. Quando você se apega ao dinheiro, você mostra para o universo o quanto você é egoísta.
Quando você se apega ao seu esposo, você não deixa ele livre, você tira a liberdade do outro. Então a gente tem que ser livre, a gente não tem que se apegar em nada. Tem que ser livre nas nossas palavras, não tem que se apegar ao medo, não tem que se apegar à vergonha. O medo, gente, está presente o tempo todo. O medo é uma defesa, sim, mas temos que tomar cuidado. Até que ponto o medo está presente em nossa vida, te bloqueando, te paralisando, te fazendo infeliz, te deixando de viver a vida dos seus sonhos. Todos esses sentimentos, emoções que a gente se apega, a gente não tem que se apegar a nem coisas boas. A gente tem que ter a dose do equilíbrio para tudo, gente, para tudo. Para tudo. Tem que acreditar sim que existe um Criador que tem o controle de todas as coisas. E nem nele a gente pode se apegar. A gente tem que acreditar e confiar. Acreditar e confiar que Ele está no poder de todas as coisas. Eu vou falar um exemplo bem rápido e bem próximo do que aconteceu comigo. Eu tenho um comércio de 14 anos e eu vivia nessa montanha russa de altos e baixos, altos e baixos. E eu fazia de tudo, fazia todas as coisas, ficava pensando, mas meu Deus, eu faço tudo, eu ajo no caminho certo, eu trato as pessoas assim, e eu estudava, e eu buscava no que eu tô errando, no que eu tô, o que eu tô fazendo, minha área é boa, e por que um dá certo, o outro não dá certo, e eu procurava fazer tudo certo, e eu via, olhava por outro lado e eu via que as pessoas estavam felizes com tudo que eu fazia, que estavam satisfeitas, que o preço não era o problema, e tudo eu analisava, até que chegou um momento que eu de fato cansei, eu falei, chega, agora eu não entendo mais nada. Por quê? Porque eu não via mais nenhum tipo de recurso que eu pudesse procurar, porque eu já havia procurado diversos recursos para entender aonde eu estava errando. O que eu erro? O que eu tô errando que as coisas ficam nessa vai e vem, nesse vai e vem e fica nessa instabilidade? Uma hora tá bem, uma hora tá ruim, gente, e era igual sol e chuva. Aí eu fiquei pensando, e agora, o que eu faço? E eu não via mais recurso nenhum, porque eu já havia estudado, já havia pensado, tipo assim, então sobre o meu controle, eu vi que eu não tinha mais controle de nada. Não podia mais controlar nada, porque até onde eu achava que eu estava controlando alguma coisa, que algo estava no meu controle, eu estava ali. Gente, isso foi 14 anos da minha vida. Até chegar ao ponto que eu vi que eu não tinha mais controle de nada, que tudo aquilo que eu buscava, eu já não sabia mais de onde buscava, eu me cansei. E foi nesse momento que eu me cansei, que eu falei, chega. Tive uma conversa bem próxima com Deus. Só levantei as minhas mãos e falei, Criador, a partir de hoje eu entrego. Eu não quero saber de mais nada, absolutamente mais nada. A minha vida está nas suas mãos, porque eu percebia que eu estava numa profissão, eu estava num trabalho que eu amava. Eu amava aquilo que eu fazia. Eu via que as pessoas tinham um retorno. Me retornava sobre aquilo que eu fazia, com aquilo que eu era, né? Que eu prestava, com tudo que eu servia, as pessoas retornavam de uma maneira positiva. Então, eu estudei, gente, eu não achava mesmo. Aí foi onde eu entrega as suas mãos, eu vou continuar aqui porque eu amo isso que eu faço, eu amo tudo isso e vou ficar aqui e o Senhor me dá a resposta. Quando eu fiz isso, minha gente, o que eu fiz? Eu desapeguei daquilo que eu estava segurando há 14 anos. Mas aí muitos devem estar perguntando, mas como que você se apegou a alguma coisa há 14 anos e não percebeu nada? Como que você aguentou ficar nessa situação por 14 anos e perdendo esse tempo todo? E aí?
Gente, não foi perda de tempo, não foi aguentando nada, porque tudo se iniciou com um sonho. Iniciou com um sonho, e desse sonho eu fui construindo, e foram aumentando cada vez mais os sonhos, e eu fui conforme esses sonhos foi aumentando. Mas só que no meio desse caminho as coisas foram se desviando, e a esperança e a fé e o coração em paz fez com que eu continuasse. Fez com que eu continuasse. Por quê? Porque foi um sonho no qual o meu coração estava em paz, porque a minha certeza que eu estava no caminho certo e que eu tinha que ter essa paciência de dar continuidade naquilo que eu estava fazendo, foi porque o meu coração estava em paz. E que eu tinha dentro de mim uma paz, um amor, uma tranquilidade muito forte. Então eu fui sim muito paciente, a ponto de eu perder mais de 50 mil reais nesse sonho. Muito mais de 50, muito mais de 50 mil reais nesse sonho, e ainda continuar tentando até que ponto. Eu acredito sim muito, e eu tenho muita fé, e eu falo com toda a convicção hoje, que não foi uma insistência, porque sim, muitas vezes a gente erra, e a gente sente em dúvida, a gente sente um mal-estar, alguma coisa, a intuição já está falando que é para você parar, as coisas já estão erradas, já estão dando errado e você se sente mal com aquilo, então já é um indicativo que você deve parar por ali. Então eu sempre tive esse discernimento, eu sempre tive essa fé, essa confiança de que eu precisava olhar para dentro do meu coração e sentir se eu deveria ou não dar continuidade nesse projeto. E foi que as coisas foram dando errado, dava certo, dava errado, dava certo, dava errado. E todas as vezes que dava errado, que eu precisava me reinventar, eu olhava para dentro do meu coração e eu percebia que a paz e a certeza de que eu não estava fazendo nada de errado e que eu deveria sim continua. Mesmo perdendo tanto dinheiro, mesmo tendo que fazer. Mas, gente, é tão incrível isso que eu olho hoje, eu acho, nossa, meu coração enche de alegria de tão lindo e maravilhoso que é eu falar sobre isso, porque em meio a tanta, gente, a tanta dor de cabeça, a tanta perda financeira, emocional, porque é extremamente desgastante quando a gente se dedica a alguma coisa e você vê que às vezes a coisa vai, não vai. Então, e é tão interessante que assim, um dia de sol e um dia de chuva, né? Então, um dia tá tudo alegre, tudo bonito, e outro dia tá meio triste. Uma coisa suple a outra. E foi nesse indo, um dia bem, um dia ruim, que um dia superava o outro. Mas é tão bonito quando eu olho assim e percebo que o quanto a gente fica em paz em meio tantas turbulências, tantas coisas difíceis que a gente tem que passar. Enfim, continuando, e fui indo, e assim foi acontecendo várias coisas, coisas boas, coisas mais ou menos, e eu tinha certeza que eu tinha que continuar naquilo, e através do meu sentir que o meu coração estava em paz com aquilo, e eu procurava olhar outras coisas, meu coração falava que eu deveria continuar. Até que chegou o momento que eu fiz um projeto muito grande, e no período de 2 anos esse projeto veio dar tudo errado. Então, tudo que eu pensava, tudo aquilo que eu almejava, eu sonhava, eu até conseguia colocar em prática, eu colocava em prática, as coisas aconteciam, mas com o tempo eu mesma auto me sabotava e as coisas iam para outro lado. Até que nesse momento eu entendi todo o significado do que havia acontecido comigo nesses 14 anos. Por quê? Porque foi nesse momento que eu tinha eu tinha perdido de novo muito dinheiro, foi que eu
simplesmente falei para Deus, falei, não, a partir de hoje eu entrego nas suas mãos e você me guia, agora eu quero ouvir a sua voz, eu não quero mais, se eu estou ouvindo a minha voz interior e ela está equivocada, eu estou achando que eu estou ouvindo a Deus, ouvindo ao Criador, eu estou enganada, então a partir de hoje eu entrego tudo e eu vou continuar nessa situação que eu tô e eu não quero mais crescer, eu não quero mais evoluir, porque toda vez que eu cresço, eu tenho um prejuízo absurdo, eu tenho uma dor de cabeça, um cansaço mental muito grande e agora para mim deu. Foi, gente, que num período de pouco tempo me veio bater no coração que eu deveria, me veio tocar no meu coração que eu deveria começar uma ação social, né? E quando, isso porque para mim eu já considerava que o meu trabalho eu já doava até demais às pessoas. E eu considero que você se doar ao próximo, se doar às pessoas, né? Se doar um pouquinho do seu tempo ao outro é extremamente importante. A gente evolui muito com isso, muito, muito, muito. Então eu sempre preservei, eu sempre acreditei e valorizei muito essa questão da gente reservar o nosso tempo ao outro, né? De poder ajudar alguém em alguma coisa também. Aí foi aonde veio muito forte que eu fui pensando, né? O que eu poderia fazer, que eu deveria doar mais o meu tempo para alguém. Foi aonde isso já vinha há algum tempo, assim, me chamando muita atenção, que eu tinha que me doar mais ainda ao próximo. Eu já vinha fazendo outras coisas, mas aí nesse dia veio muito forte, porque eu gosto muito de ter esse contato com pessoas mais velhas, né? E veio muito forte no meu coração que eu deveria fazer uma ação social em um asilo, enfim. E eu fui fazer essa ação social no asilo, até a assistente social me perguntou qual era o motivo que eu estava buscando, né? Falei para ela que eu não sabia, que eu estava indo lá pelo meu coração, que o meu coração tocava muito forte, que eu deveria continuar fazendo uma ação social, porém deveria fazer outro tipo de ação social, e eu fui ver o que eu poderia estar fazendo, o que eu gostava, fui entrar para dentro do meu ser e ver o que eu poderia fazer, o que eu poderia contribuir que me fizesse bem. Que primeiramente tem que fazer bem a nossa alma, que quando a nossa alma faz bem a nossa alma, é isso que a gente tem que de fato fazer. Aí foi aonde eu comecei a fazer essa ação social e no caminho dessa ação social, em um período curto de tempo que eu comecei a fazer, eu tive contato com uma pessoa no qual essa pessoa me enviou uma mensagem que tipo, eu interpretei naquele momento que eu precisava ler sobre aquele assunto e me tocou muito forte. A partir disso, eu entendi que eu precisava continuar, porque por algum momento eu teria parado a minha busca, né? A minha busca pelo autoconhecimento. Eu tinha parado porque eu estava muito enraizada ao materialismo. Eu estava muito enraizada à minha profissão, a minha área. Tudo isso estava sugando muito a minha energia e eu estava muito focada naquilo, né? Eu estava muito inteira no profissional e esqueci da minha parte espiritual, a minha parte emocional. Aí foi aonde eu comecei a buscar, gente, incrível, como que as coisas foram se abrindo, como que as coisas foram chegando para mim, né? Por quê? Porque voltando no que eu estava falando, aquele momento eu disse a mim mesma, eu desapego a tudo isso que é material. Porque eu estava enraizada, eu estava muito apegada naquele emprego, naquela profissão, naquilo tudo, no dinheiro, nisso e naquilo. Então, gente, é extremamente importante que a gente saiba olhar para esse lado e que a gente sinta isso. E realmente, depois disso, a minha vida veio fluir cada vez mais e eu vejo que
que o meu coração, você vê o salto de evolução, né, de consciência, porque quando a gente se permite a fazer alguma coisa, a nossa consciência, ela vai se expandindo cada vez mais. E a expansão de consciência que eu obtive depois de tudo isso foi imensa. Se eu já considerava que eu já tinha uma expansão de consciência, na qual eu me sentia muito orgulhosa e feliz por eu já ter conseguido alcançar, naquele momento eu entendi o quanto a minha consciência estava expandindo e com toda essa expansão o amor cresceu ainda mais. E é impossível quando a gente é tocada com tanto amor e você não querer contribuir com os demais. Foi aonde tudo deu continuidade, né, naquele processo de me doar ao próximo. Foi aonde eu senti com outro chamado, com outra pessoa, com outra situação, eu senti o chamado de estar me colocando a dispor das pessoas, em poder ajudar e poder contribuir com todo esse amor, com todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos. E nessa reta final eu tive a total compreensão da importância, né, do quanto a gente é apegado às coisas e às pessoas, e o quanto a gente prejudica as pessoas e a nossa vida com isso. Porque quando a gente apega é porque a gente não confia na criação de tudo que é. Porque quando a gente confia, a gente não tem que se apegar, a gente tem que simplesmente confiar. Gente, é isso. Eu vou parar por aqui, porque por mim eu falaria muitas coisas. Por isso que eu sempre falo também que nem todo mal vem para o mal, né? A maioria das situações que a gente passa é para que a gente possa, de fato, aprender. A gente tem que passar por algumas situações para que a gente aprenda. Isso também não significa que a gente tem que sofrer para que a gente tenha uma expansão de consciência. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas cada um é único, né? Cada pessoa tem que passar por situações. Tem pessoas que sofrem mais do que as outras, enfim. Que nos leva ao sofrimento não é que tenhamos que passar pelo sofrimento para que possamos expandir a nossa consciência. O que leva ao nosso sofrimento é a ignorância, né, do que temos diante das coisas. A ignorância nos leva a sofrer. Então, quando nos propomos, quando nos colocamos em prol em aprender, a gente começa a expandir a nossa consciência e assim o nosso sofrimento ele vai se diminuindo, né? À medida que vamos buscando, porque o nosso entendimento é outro. Gente, a gente olha para a vida com outros aspectos, com outro olhar. E esse outro olhar é um olhar sem sofrimento, é um olhar com amor, com compreensão e com aceitação de tudo que é, né? E é isso, gente. Eu vou parando por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar extremamente longo. E espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço que continue a comentar, a compartilhar, porque estou aqui exatamente para isso, para poder contribuir. E toda vez que você faz a sua ação, né, de comentar, isso faz com que eu reflita cada vez mais e que eu possa perceber se eu dou continuidade em alguns temas ou não. Eu posso, né, analisar e compartilhar mais ainda daquilo que eu vejo que é relevante. Um grande abraço, a gente fica para um próximo vídeo.